A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, a todo o corpo docente da nossa sede, do nosso campo, a todos quantos forem alcançados por esta linda aula, que o Senhor vos abençoe de uma forma especial e poderosa, as vossas vidas, a vossa família e vossos ministérios. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de poder estar contribuindo para o reino de Deus, compartilhando assim mais uma pequena porção da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta linda aula e eu tenho certeza que temos aí uma jornada de compreensão, de lição, com um tema abordado, qual eu já quero estar participando, os irmãos, dos nossos slides aqui, para que a gente já possa dar continuidade naquilo que está nos preposto para interpretação daquilo que nós vamos abordar nesta lição. Pois bem, estamos aí no nosso quarto trimestre, na verdade, nossa penúltima aula do ano de 2025. Foi uma longa jornada e até aqui tem o Senhor nos abençoado de forma poderosa. Estamos na revista ainda Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. O comentarista dessa lição é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus, em Brasília, Distrito Federal, do nosso campo do Ministério de Madureira. Nós fazemos parte da classe Maravilha de Sião, da Assembleia de Deus Ministério em Campo Grande, presidida pelos nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia, pastora Aline Malafaia, a qual nós temos o diretor de ensino acadêmico, o nosso superintendente geral, evangelista Leonardo. Eu sou o professor presbítero José Luiz e é sempre um privilégio, uma honra poder estar servindo ao reino do Senhor juntamente com os irmãos. Estamos aí na lição de número 12. Dorcas, as boas obras que falam por si. Ou seja, uma história de fé, uma história de serviço e poder divino que transformou uma comunidade inteira, meus irmãos. O texto áureo dessa lição, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, verdade aplicada. Devemos exercer nossa fé juntamente com boas obras, como expressão de nossa salvação em Cristo Jesus. Temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é identificar a origem da discípula Dorcas. O segundo é destacar o ministério de Dorcas. E o terceiro, é reconhecer o caráter inspirador de Dorcas para os dias de hoje. Os textos de referência eles se encontram em Atos capítulo 9, versículos de 36 ao 40. Já partindo para a nossa introdução, a gente precisa entender que na história de Dorcas, nós vamos compreender que o verdadeiro caráter cristão não se mede por palavras, mas por atitudes. Sua vida revela que uma fé genuína se expressa no amor prático, no serviço silencioso e no cuidado com o próximo. É dentro dessa visão que nós vamos estar trazendo, dentro dos tópicos, algumas lições, algumas compreensões, algumas visões daquilo que a palavra de Deus tem para revelar aos nossos corações e edificar a nossa vida para que a gente possa compartilhar com o nosso próximo. E é por isso que já estamos
iniciando aqui já o primeiro tópico, o primeiro capítulo, a origem da discípula Dorcas. A origem da discípula Dorcas. Pois bem, quando a gente estuda a origem de Dorcas, nós somos conduzidos a uma narrativa que revela como Deus valoriza vidas simples, porém profundamente comprometidas com o bem. A Bíblia apresenta Dorcas não apenas como uma mulher piedosa, mas como uma discípula cuja história está enraizada no serviço cristão. E a sua trajetória, ela vai nos mostrar que o impacto espiritual não depende de posição, mas de disposição. É dentro dessa visão que a gente já vai partir já para os subtópicos. Mas antes disso, me permita aqui acionar, na verdade, colocar para os professores da nossa sede que dentro dessa lição nós teremos 3 palavras-chave que terão que ser apresentadas na recepção da nossa sede, tá bom? E a primeira palavra-chave aqui é compromisso. Primeira palavra-chave, compromisso. Iniciando então o nosso subtópico 1.1, ele vai dizer a história de Dorcas. Sim, quem foi Dorcas? Qual é a origem de Dorcas? Quando a gente vai falar de Dorcas, nós vamos ver que pautadamente, com muita propriedade, dentro de uma exegese, ela já vem com a tradução que se chama Tabita, né? Que vivia, e vai dar algumas informações, que ela vivia, por exemplo, na cidade de Jope, que era um importante centro portuário. Já o seu nome, traduzido do aramaico para o grego, significa gazela. Por que gazela? É símbolo de delicadeza, é símbolo de graça e prontidão. Só para a gente entender, já que no nome já tem uma expressão aí em Dorcas. Ou seja, a Escritura faz questão de chamá-la de discípula. Essa é a compreensão que a gente tem quando o evangelista Lucas ele vai descrever em seus relatos, tá? Indicando que ela seguia Cristo de maneira ativa e comprometida, principalmente. Sua fé era evidenciada pelas boas obras e esmolas que ela apresentava, que ela dava, especialmente no cuidado com os necessitados, e em particular as viúvas. Bom, isso a gente vai visualizar em Atos capítulo 9, versículo 36, que já vem trazendo que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Aqui já tem a comprovação do que nós estamos relatando. Então aqui eu já quero trazer a primeira lição para essa compreensão aqui. Qual é a primeira lição? É que a verdadeira história de um discípulo, ela é escrita pelas atitudes que vão refletir a Jesus Cristo. Eu vou repetir, a verdadeira história de um discípulo, ela é escrita pelas atitudes que refletem a Jesus Cristo. E por isso eu já quero trazer 3 tipos de atitudes importantes de um discípulo que precisam refletir a Cristo. 3 tipos de atitudes. Lá vai. A primeira atitude, tá? A primeira atitude é atitude de serviço. Jesus Cristo, ele veio para servir e não para ser servido. Onde Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai afirmar com muita propriedade o que acabamos de dizer. E Dorcas refletia essa atitude, servindo os outros com humildade, com dedicação, especialmente aos mais necessitados. O discípulo de Cristo, ele precisa ter uma atitude constante de disposição para ajudar e se sacrificar pelos outros, sem esperar, entenda bem, sem esperar reconhecimento
ou recompensa. Já temos aqui o exemplo de Dorcas, que ela não fazia suas boas obras para ser vista, mas com um coração puro, amando e cuidando de quem mais precisava. E aqui lá vai a segunda atitude, atitude de amor prático. Tá? Por quê? Porque o amor cristão vai além das palavras e se manifesta em ações práticas. Jesus nos ensinou a amar com ações, como no caso do bom samaritano, que Lucas descreve no capítulo 10, dos versículos de 30 a 37. Ou seja, Dorcas amava através de suas ações concretas, como fazer roupas para as viúvas e ajudá-las em suas necessidades diárias. Ou seja, ela não somente vivia de falar, ela vivia de ações, de atitude, de amor prático, tá? E esse exemplo de Dorcas, ela vai fazer a gente entender que ela demonstrava o amor de Cristo ao atender a necessidade material dos outros, usando os seus dons para abençoar e confortar. E lá vai, então, a terceira atitude de um discípulo para refletir Cristo: compromisso com a comunidade, tá? Ou um compromisso comunitário. Por quê? Porque ser discípulo é comprometer com o bem-estar da comunidade cristã e também com os de fora. Entenda bem, mostrando o amor de Cristo de forma tangível e prática, meus irmãos. Por quê? Porque Dorcas era uma mulher enganjada em sua comunidade, especialmente no cuidado com as viúvas, como eu já relatei. Mas o que era um sinal de seu compromisso com o corpo de Cristo, tá? Era esse compromisso com a comunidade. Ela demonstrava, ela fazia com que as pessoas vissem Cristo nas atitudes que ela vivenciava, tá? E é por isso que a gente vai entender que ela entendia que ser cristã não se limita à vida espiritual apenas, mas se traduz em ações que beneficiam a igreja e a sociedade em geral. Subtópico 1.2, a morte de Dorcas. Tá? Em determinado momento, meus irmãos, Dorcas vai adoecer. E o pior acontece, ela vem a falecer. E sua morte causou grande comoção entre os irmãos de Jope, entre toda aquela circunvizinhança, e especialmente as viúvas que eram ajudadas por ela, que foram, claro, diretamente beneficiadas pelo ministério dela. E o texto bíblico destaca que seu corpo foi lavado e colocado em um quarto alto, uma prática que demonstra respeito, que demonstra esperança e fé na intervenção divina. Olha só que interessante. Por isso que Lucas, capítulo 9, 37, ele vai descrever assim: e aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e morreu. E depois de a lavarem, puseram-na num quarto alto. Olha só a afirmação. E a gente já extrai uma lição daqui. Por quê? Porque uma vida de serviço deixa um vazio perceptível em casos como esse, quando se vai, pois gera impacto real na vida das pessoas. É importante, Dorcas era muito bem vista, muito bem querida, então esse é o impacto que ela acabou deixando para aquelas pessoas, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de um vazio, e é por isso que a gente precisa compreender alguns pontos sobre essa morte de Dorcas, e eu quero trazer 3 compreensões para a gente entender melhor sobre essas questões. A primeira compreensão: boas obras. Tá? Boas obras não são em vão. Tá? A morte das boas obras de um servidor de Cristo, ela não é em vão. E a gente vai entender isso. Por quê? Porque mesmo quando a vida de Dorcas foi interrompida pela morte, seu legado
de boas obras ficou claro. Por quê? Porque sua morte teve impacto imediato, pois as viúvas, elas lembraram pelas ações de misericórdia que ela havia feito por elas. Isso nos ensina que não importa o tempo da nossa partida, tá? Mas as boas obras realizadas para o Senhor, isso sim vai ter um valor eterno. Então já vai uma reflexão para a gente e para nossas vidas, tá? Porque quando alguém serve com dedicação, até a morte não pode apagar o fruto do seu trabalho no reino de Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir essa reflexão, porque quando alguém serve com dedicação, até a morte não pode apagar o fruto do seu trabalho no reino de Deus. E lá vai a segunda compreensão, tá? A esperança em Cristo, mesmo na morte, tá? Precisamos compreender isso aqui. Por quê? Porque a morte de Docas, ela vai revelar que, como discípulos de Cristo, não devemos temer a morte, pois ela não é o fim. Entenda bem, a morte para os discípulos de Cristo não é o fim. Dorcas foi preparada para o fim de sua vida e com a certeza de que suas boas obras falariam por ela. Lá vai mais uma reflexão por essa questão, tá? Porque para os cristãos a morte não é o fim definitivo, mas um passo para a eternidade com Cristo. Lá vai a terceira compreensão, tá? A tristeza na morte em Cristo, ou melhor, tristeza com propósito. Por quê? Porque a morte de Docas provocou grande tristeza na comunidade. Isso foi perceptível, as escrituras relatam sobre isso, pois ela foi uma mãe espiritual para muitas viúvas. E isso revela que a morte de um discípulo de Cristo deixa um vazio emocional na comunidade, mas também reforça a importância de viver de maneira que impacte as vidas ao nosso redor. Terceira e última reflexão sobre esse subtópico. Por quê? Porque a morte de um cristão deve nos lembrar da importância de viver com propósito e de fazer a diferença enquanto estamos aqui na Terra. Glória a Deus. Subtópico 1.3, a ressurreição de Dorcas. Tá? Por quê? Porque ao saberem que Pedro estava em Lida, os discípulos enviaram mensageiros pedindo que ele fosse até Jope. Pedro, então, movido pelo Espírito, orou a Deus, realizou um grande milagre. É o que aconteceu? Docas foi ressuscitada. Tá lá em Atos, capítulo 9, versículo 40 e 41. E este milagre teve como resultado a glorificação do nome do Senhor e a conversão de muitos. Teve um propósito, tá? Porque isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor, que relata Lucas capítulo 9, versículo 42. Tá? Por isso, Deus honra vidas que o glorificam com obras de amor. E aqui eu trago 3 propósitos da ressurreição de Dorcas para a gente entender. Primeiro propósito, para a gente entender melhor, glorificar a Deus. Segundo, confirmar a missão de Cristo. Terceiro, mostrar o valor do serviço. Quando falamos em glorificar a Deus, a gente vai compreender que glorificar o nome de Deus, tá, fez com que o milagre e testemunho dentro de um poder divino, tá? Ou seja, a ressurreição de Dorcas não foi apenas um milagre para benefício dela, mas um testemunho poderoso no poder de Deus. Ou seja, seu maior propósito, tá? Foi com certeza não apenas fazer um qualquer milagre ou intervenção divina, mas sempre será glorificar o nome de Deus e fortalecer a fé no seu poder.
Segundo, confirmar a missão de Cristo, tá? Quando falamos em confirmar a missão de Cristo, nós precisamos compreender, tá, que a ressurreição de Dorcas foi uma continuação da missão de Jesus de trazer vida e transformar as circunstâncias da morte para dar testemunho da vida eterna. E o terceiro, mostrar o valor do serviço, tá? Tem como propósito maior, tá? Fazer com que venha entender, introduzir da ressurreição de Cristo e reforçar a mensagem de que o serviço cristão é precioso e conta para Deus, não apenas para os outros, tá bom? Ou seja, mostrar o valor do serviço conta principalmente para Deus. Por quê? O valor do serviço testemunhou que vidas dedicadas ao serviço são preciosas aos olhos de Deus. E aqui eu quero deixar uma citação de João Calvino, que vai nos relatar que a verdadeira fé cristã nunca permanece apenas no coração, ela se manifesta inevitavelmente na vida. Tópico 2, o ministério de Dorcas. O ministério de Dorcas, tá? A gente vai entender que o ministério de Dorcas nos ensina que Deus se manifesta poderosamente através das atitudes simples, tá? Porém, carregadas de amor, de fé, e seu ministério não foi exercido em plataformas visíveis. Compreende isso aqui? Destaca isso. O ministério de Dorcas não foi exercido em plataformas visíveis. Vamos entender isso aqui. Porque foi exercido nos bastidores da vida cristã. Ainda assim, tornou-se tão relevante que impactou a igreja e a comunidade e glorificou o nome do Senhor. Dorcas não mostra que todo discípulo, a Dorcas nos mostra que todo discípulo é chamado para servir, independentemente da função que exerce. Precisamos entender isso com muita propriedade. É por isso que a gente precisa analisar o subtópico 2.1, que vai informar, o comentarista vai dizer e vai trazer essa expressão, uma mulher generosa, tá? Por quê? Porque vai marcar principalmente o ministério da generosidade na vida de Dorcas, porque a Bíblia vai afirmar que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Isso vai indicar uma constância, e isso foram atos isolados, até porque a sua generosidade ia além da contribuição material, envolvia tempo, envolvia cuidado, envolvia dedicação pessoal e particular. E isso ela utilizava sempre os dons que foram adaptados, capacitados à vida dela, especialmente o trabalho manual, tá? Que para suprir as necessidades reais. Ela fazia roupa, ela costurava, tá? Principalmente para as viúvas. Por isso que em Provérbios 11, 25, eu preciso reforçar, vai dizer, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Tá? Isso é importante. E aqui eu já quero trazer uma lição dentro dessa informação, que a generosidade cristã não é medida pelo quanto se tem, mas pela disposição do coração em repartir. Vou repetir, a generosidade cristã não é medida pelo quanto se tem, mas pela disposição do coração em repartir. Por isso, dentro dessa aplicação, eu quero trazer três ensinamentos da generosidade cristã, tá? A primeiro ensinamento, tá? A generosidade nasce de um coração transformado, porque a generosidade cristã, ela não é movida por obrigação, mas por gratidão a Deus. Quem entende a graça recebida em Cristo aprende a repartir com alegria. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Tá? Por isso que Paulo vai informar em 2 Coríntios 9, 7, que Deus ama ao que dá com alegria. E aqui já vai uma aplicação desse nosso ensinamento.
ensinamento. Não damos para aparecer, damos porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Tá? Segundo, supre necessidades reais. A generosidade supre necessidades reais. Por quê? Porque a generosidade bíblica, tá, é prática e sensível às dores do próximo. Tá? Dorcas não apenas sentia compaixão, ela agia, meus irmãos, usando seus dons para atender necessidades concretas. Por isso que em 1 João 3, 17, 18, vai relatar que não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. Ou seja, generosidade verdadeira se manifesta em ações que transformam realidade. Tá? Terceiro ensinamento, a generosidade glorifica a Deus e edifica a igreja. Por quê? Porque quando a generosidade é praticada, Deus é glorificado e a comunidade é fortalecida. Porque a vida de Dorcas vai nos mostrar que boas obras vão apontar para Cristo. Olha que Mateus 5,16 vai relatar: veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Entenda bem, toda generosidade feita no reino resulta em testemunho e crescimento espiritual. Tá? E aqui lá vai mais um subtópico, 2.2, Dorcas, a discípula amada. Tá? Aqui a gente vai entender alguns pontos principais do que estamos relatando aqui dentro dessa aplicação, dessa lição. Por quê? O carinho demonstrado pela comunidade revela que Dorcas era profundamente amada. E as viúvas choravam e mostravam as roupas que ela havia feito, evidenciando que seu ministério tocava vidas de forma pessoal e afetiva. Ou seja, Dorcas não era amada por posição que ela tinha, mas pela presença, pelas atitudes que ela fazia, pelo amor que ela praticava. Né? Isso é muito importante, tá? Da forma que ela compadecia pelas pessoas. Por isso que João 13, 34, 35 vai esclarecer essas ações da seguinte forma: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, um discípulo amado é aquele que ama primeiro e serve sem reservas. E me permita trazer mais 3 aplicações dentro desse subtópico 2.2. Por quê? Porque como servir sem reservas, amando primeiro? Precisamos entender isso. Como servir? Essa pergunta. Primeiro, servir sem esperar reconhecimento. Tá? Jesus ensinou que o serviço cristão deve ser feito com humildade. Amar primeiro é servir mesmo quando ninguém percebe. Tá? E por isso a gente precisa entender: sirva por amor a Cristo, não por aplausos humanos. Glória a Deus. Segunda aplicação: colocar o próximo antes de si, ou colocar o próximo antes de si mesmo. Porque amar primeiro exige abrir mão do conforto e da convivência ou da conveniência pessoal. Dorcas colocou as necessidades dos outros acima das suas. Tá? Então, a gente precisa fazer uma pergunta para nós mesmos. Vamos perguntar para nós mesmos: como posso aliviar o peso de alguém hoje? Leve essa aplicação, essa pergunta para a sua aula. Amém? Terceira aplicação: permanecer constante no serviço. Por quê? Porque servir sem reserva é continuar fazendo o bem, mesmo quando há espaço ou ingratidão, ou há cansaço ou ingratidão. Tá? Dorcas Dorcas era notável em não ocasional em boas obras. Tá? Ou seja, precisamos entender que a constância no amor produz frutos
duradouros. 2.3, vivendo em paz com todos. Testemunho de Docas demonstra que ele vivia em harmonia com a comunidade. Docas vivia em harmonia com a comunidade. E não há registro de conflitos, não há registro de contendas e principalmente nem de divisões envolvendo o nome de Dorcas. Entenda bem. Pelo contrário, sua vida era um instrumento de união e consolo. Olha que coisa linda. É por isso que a gente precisa reforçar quando Paulo vai falar aos Romanos 12, 18, que assim, ela praticava aquilo que o apóstolo Paulo ensinaria mais tarde, buscar a paz com todos, sempre que possível. Tá? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então a gente vai entender que o verdadeiro ministério cristão, ele promove reconciliação, ele promove cuidado e traz uma paz verdadeira para as vidas. Glória a Deus. Mas a pergunta é, como promover, então, reconciliação, cuidado e paz? Como promover? Tá? Vou trazer aqui 3 pontos importantes para essa nossa reflexão ou compreensão. Primeiro, promovendo reconciliação. Vamos entender melhor. Precisamos sempre estar praticando o perdão, sempre buscando o diálogo com humildade, sempre lembrando que somos ministro de reconciliação, ou seja, dando sempre o primeiro passo para restaurar. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Deus nos afirmou o ministério da reconciliação, tá? Ou seja, deu o primeiro passo para restaurar relacionamentos. Segundo, como promover, então, o cuidado. Como promover o cuidado? Observando a necessidade ao redor, demonstrando empatia e presença. O que é empatia? É se colocar no lugar do próximo, meu irmão. É entender que eu preciso sempre me estruturar com essa visão, com esse pensamento, tá? Ou seja, também oferecendo ajuda prática e espiritual, tá? Levai as cargas uns dos outros. Olha o que Paulo vai descrever em Gálatas 6, 2. E a gente já traz algo aqui para a gente entender melhor. Porque cuidar é enxergar pessoas, não apenas problemas. Tá? 3. Como promover, então, a paz? Então, como promover a paz? Evitando contendas e palavras que ferem, sendo instrumento de edificação e, claro, agindo sempre com mansidão e sabedoria. Se possível, tende paz com todos. Romanos 12, 18, uma vez mais. A paz começa, meus irmãos. Entenda bem, a paz começa em nós, antes de alcançar os outros, tá? E aqui eu quero trazer uma citação de Dietrich Bonhoeffer, tá? Que o amor cristão não é uma abstração espiritual, mas uma realidade concreta que se expressa em serviço. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Tópico 3, e já estamos partindo para o fim. O caráter inspirador de Dorcas, tá? Vamos entender melhor. O caráter cristão, meus irmãos, ele se revela não apenas no que se fala, no que se diz, porém, sobretudo, no que se vive. E Dorcas é apresentada nas Escrituras como uma discípula cujo caráter foi moldado pelo amor de Cristo e evidenciado por suas atitudes diárias. Sua vida transcendeu o tempo e acabou tornando-se um exemplo que continua a inspirar a igreja até hoje. Fato, tá? Ou seja, Dorcas vai nos ensinar que um caráter aprovado por Deus
deixa marcas eternas. Tá bom, meus irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu já quero aqui também reforçar a nossa segunda palavra-chave que acabei não ditando aqui, tá? Primeira palavra-chave, compromisso. Segunda palavra-chave, ministério. E essa é a terceira palavra-chave, reino, tá? Então, fica aí a terceira palavra-chave para as vossas vidas. Amém? Vamos seguindo. Subtópico 3.1. Uma lição de amor. Tá? Vamos entender esse subtópico. Por quê? O amor de Dorcas não era teórico, tá? Mas era prático e principalmente sacrificial. Tá? Ela amava servir, ela amava o serviço, ela sempre vivia com cuidado e sempre suprindo as necessidades dos demais. E com isso, o seu amor acabou refletindo em ensino e aquilo que Jesus deixou para a nossa edificação em nossa caminhada ministerial e de vida, que acabou a gente percebendo que ela demonstrou compaixão pelas multidões e dentro de uma atenção até aos marginalizados, meus irmãos. Sim, e a gente vai entender que o amor cristão verdadeiro sempre se manifesta em ações concretas. Olha o que 1 João 3,18 vai informar. Não amemos de palavra. Vou reforçar esse versículo, tá? Nem de língua, mas por obra e em verdade, meus irmãos. É importante a gente ressaltar isso, sempre em verdade de coração. 3.2, o legado de Dorcas. Vamos entender isso aqui, porque o legado de Dorcas foi tão forte que ultrapassou sua própria vida. Após a morte, e acabou, depois da morte de Dorcas, as viúvas testemunharam suas boas obras. Houve um testemunho, e Deus usou esse testemunho para realizar um grande milagre. Seu legado não foi construído com palavras, reforço, mas com vidas alcançadas. Tá? Sendo assim, Dorcas nos ensina que o verdadeiro legado cristão não está em títulos, não está em posição, não está naquilo que você tem ou naquilo que você retém, mas no impacto que deixamos nas pessoas. Ou seja, faz-se uma pergunta, que legado nós vamos deixar e qual legado nós estamos deixando? Tá? Ou seja, um legado cristão é medido pelas vidas transformadas pelo amor de Jesus Cristo por nossas vidas. Tá? Quero trazer aqui, então, 3 passos para um legado bem-sucedido. Anota isso aí, 3 passos para um legado bem-sucedido. Primeiro passo, viver com propósito no reino de Deus, porque um legado bem-sucedido começa quando entendemos que nossa vida pertence a Deus e deve glorificá-lo em tudo. Dorcas viveu com o propósito de servir e não de se aparecer. Tá? Segundo, investir em pessoas, não apenas em posições. Tá? É importante a gente refrisar isso. Tá? É um passo importantíssimo para deixarmos o legado. Por quê? Porque Dorcas investiu em vidas. Deixou um grande exemplo quanto a isso, especialmente nas viúvas. Sendo assim, logo, seu legado foi construído em relacionamentos, foi construído em cuidados e em serviços, não em cargos ou reconhecimento. Ou seja, me permita-me então aplicar, priorize pessoas acima de títulos e resultados visíveis. Tá? Não vamos inverter valores, vamos priorizar almas, pessoas, para que o reino de Jesus Cristo seja glorificado. Tá? Terceiro, permanecer fiel até o fim. Isso é fato, meu irmão, porque o legado cristão, ele é consolidado pela constância. É importante o início, é importante a trajetória, o meio, mas mais importante é chegar ao fim.
e nós vamos chegar em nome de Jesus. Por quê? Dorcas foi notável em boas obras, e isso vai indicar perseverança e fidelidade, tá? Ou seja, continue fazendo bem, mesmo quando não há aplausos, meus irmãos. 3.3, um exemplo a ser seguido. Dorcas permanece, então, como um modelo de discípulo fiel, mostrando que todo cristão pode ser um instrumento de Deus onde estiver. Logo, sua história nos convida a refletir sobre sobre nossa própria caminhada cristã e nosso compromisso com o serviço. E o que ela vai nos inspirar, então? Vai nos inspirar a servir com humildade, a amar sem reservas e viver de forma coerente com fé que professamos. Tá? Então, mais uma lição, e aqui anote essa frase, porque o caráter cristão se constrói diariamente por meio de escolhas que refletem a Cristo. As nossas escolhas precisam refletir a Jesus Cristo. E por isso, vou estar trazendo, para a gente fechar, 3 tipos de escolhas que precisamos fazer para refletir a Cristo. Primeira escolha: escolhas precisam ser guiadas pelo amor. Nossas escolhas precisam ser guiadas pelo amor, porque refletir Cristo é escolher amar mesmo quando é difícil, porque o amor deve orientar nossas atitudes, orientar nossas palavras e principalmente as nossas decisões, tá? Então precisamos fazer com que o nosso amor tenha que vir antes das nossas reações e atitudes, tá? Segundo, escolhas guiadas pela humildade. Mais um tipo de escolha que precisamos refletir a Cristo. Cristo viveu com humildade, então precisamos escolher ser guiado pela humildade. Por quê? Cristo nos ensinou que a humildade, dentro do que ele vivenciava, vinha através do seu serviço, sempre refletindo a Deus e os céus. Tá? Ou seja, a gente precisa ter humildade na nossa vida. Tá? Todos os dias precisamos servir em vez de ser servido. Todos os dias precisamos buscar servir do que buscar ser servido. Terceira escolha, tá? Precisamos ser guiados pela obediência, meus irmãos. Obediência. Porque refletir Cristo é viver em submissão à vontade do Pai. E a obediência revela maturidade espiritual e compromisso com Deus. Tá? E todos os dias precisamos refletir diariamente que precisamos obedecer, mesmo quando isso custa a nossa própria renúncia. Tá? Precisamos estar sempre em obediência. Tá? Ou seja, o caráter fala mais alto. Lá vai uma citação de Dallas Willard, tá? Que vai dizer: nossa maior influência não está no que ensinamos, mas no tipo de pessoas que nos tornamos. E aqui eu já trago uma aplicação, que o caráter de Dorcas falou mais alto do que palavras. Seu legado foi construído por quem ela era em Cristo, tornando-se um exemplo permanente para a igreja, meus irmãos. Logo, já estar concluindo a nossa lição, porque a vida de Dorcas nos lembra que o evangelho é vivido antes de ser falado. E suas mãos serviam, Dorcas servia em seu coração com muito amor, e o seu testemunho permaneceu. E ela não buscou destaque, mas deixou marcas profundas, porque escolheu refletir Cristo nas pequenas atitudes do dia a dia. Ou seja, Dorcas nos inspira a entender que boas obras não substituem a fé. Boas obras não substituem a fé, mas a revelam.
porque quando servimos com amor, vivemos em paz e cuidados das pessoas. Nos tornamos instrumentos vivos do reino de Deus. Seu exemplo nos desafia a perguntar: que tipo de legado estamos construindo com nossas escolhas diárias? Tá? E aqui eu fecho, que assim como Dorcas, sejamos discípulos cuja fé fale por si, cujo amor seja visível e cuja vida glorifique a Deus, hoje, amanhã e para sempre e para toda eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, e que o Senhor Jesus Cristo, o reino do céu, seja glorificado através das suas vidas, através dessa lição, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Amém.